E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então eu quero lembrar vocês que hoje a gente vai falar sobre as nossas referências, como que a gente busca as nossas referências. Eu vou mostrar para vocês como que tanto eu busco as minhas referências e vou passar para vocês como vocês podem buscar as referências de vocês. Eu vou dar algumas dicas de como buscar esse tipo de referências principais e totalmente fundamentais para começar uma renderização. Não importa que tipo de renderização, se é um ambiente externo, se é um ambiente interno. Então, tudo esses três fundamentos aí que eu abordo nas minhas renderizações são principais. Referências de qualidade, você buscar referências relacionadas ao ambiente que você vai projetar. Texturas, você buscar boas texturas que vão falar, porque tudo que você pega hoje tem textura. Se você olhar uma mesa, ela tem uma textura, ela vai ter um comportamento de mapeamento. Isso daí que traz mais realidade para o seu projeto, para você tentar representar nas suas maquetes eletrônicas a realidade. Então as texturas são muito importantes. E para fechar essa primeira base são os nossos blocos 3D. Se você trabalha com o SketchUp, então tem uma biblioteca ali do Warehouse que você pode buscar muita possibilidade de materiais, tanto objetos de qualidade como os objetos também não de qualidade. E aqui sempre vai ter a galera aí que vai ficar até o final dessa aula, que não vai ser uma aula curta, vai ser uma aula que eu vou passar conteúdo para você que está aí, porque a ideia aqui é eu passar o máximo do que eu sei para você. Então eu vou explicar exatamente o que eu faço, que sites que eu entro como referências, mas eu acredito que é uma aula com muito conteúdo para você que está aí assistindo desse lado. Então fica comigo que eu passar para vocês aqui, eu tenho certeza que você vai sair dessa aula e já vai começar a observar, já vai começar a entender como funciona essa estratégia de referências, texturas e blocos 3D. Beleza? Vamos comigo então nessa aula. Um pouco de perfil que eu sigo nas redes sociais. Então são escritórios de arquitetura que trabalham com fotografia real e trabalham com projetos já finalizados que eu uso como referência real. Porque a gente precisa ter uma referência real para a gente ter essa base para o nosso render. Como o nosso render é um render virtual, então a gente tem que seguir o que acontece na realidade. Eu tenho aqui uma infinidade de alguns escritórios que eu sigo nas redes sociais que ajudam bastante quando eu estou buscando referências para o meu projeto, se eu vou fazer uma cena externa, se eu vou fazer uma cena interna. Então eu acredito que a referência real traz muito mais uma outra percepção para você abordar na sua renderização do que simplesmente você renderizar do jeito que dá. Vou colocar uma iluminação, vou colocar um ambiente externo e vou renderizar. Então eu aconselho vocês que eu faço isso, eu entro aqui nos escritórios e vou analisando imagem por imagem de projetos reais, fotos reais. Vamos abrir aqui um, olha que legal. Então aqui, conforme você abre um projeto, eles já são fotografias tiradas por fotógrafos profissionais da área, que acredito que eles têm um sistema de enquadramento. Olha isso aqui, enquadramento. Aqui você consegue perceber que já tem uma água, uma cascata em movimento. Então todas essas imagens aqui, deixa eu pegar mais uma aqui, olha que legal isso aqui para fazer uma cena externa. Tipo da sombra, você consegue analisar o tipo da sombra, como que está esse asfalto aqui, como que essa guia foi modelada. Olha que você consegue observar texturas, e essa análise principal pode parecer meio óbvia, mas se você atentar bastante, observar esses pontos de iluminação, esses pontos de qualidade de uma imagem real fotográfica, eu acredito que vai ajudar muito você quando chegar na sua parte da renderização. Vamos pegar uma outra foto aqui. Olha, uma cena de noite real de um projeto de arquitetura. Ó. Esse aqui é o escritório do Brasil Arquitetos que eu sigo, que tem muitos projetos legais e fantástico o jeito que eles tiram as imagens, enfim. Mas olha, para a gente analisar, ó, olha, aqui tem uma iluminação da rua, aqui o céu, ó, tá bem fim de tarde, as luzes lá dentro acesa. Isso aí que você tem que observar.
os acabamentos, isso que você vai tentar replicar no sentido do conceito da imagem para a sua renderização. Vamos pegar uma outra imagem aqui. Então eu quero que vocês entendam, olha isso aqui que legal. Então tá vendo, ó, você consegue analisar a sombra do projeto, tá um sol um pouco mais forte, fazendo um pouco de sombra aqui. Isso aqui é a Casa Pátio do 247 Arquitetura. Brasil Arquitetos são um site que divulga projetos de vários escritórios. Então olha a textura, como se comporta, o cimento aqui, essa vegetação aqui por cima. Muito legal você observar esses pontos. Ó, aqui uma imagem de drone, uma imagem um pouco diferente, né? Ó, a mata bem... Então você precisa observar que cada cena se comporta. Se ela é uma de noite, ó, a luz não tá, a luz de fora, ó, ela não tá, o projeto não tá muito mais forte a iluminação, como aquela iluminação um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais à noite, e não estourando muito a vegetação de fora. Tá vendo que as vegetações elas ficam totalmente escuras e dá destaque para a iluminação. Isso sim é rico de informação. Ó, vou pegar mais uma cena aqui. Olha essa cena aqui, ó. Olha que legal. Você consegue observar que tem uma sombra aqui, ó. Você consegue observar que aqui tem uma sombra, que a água ela tá um pouco em movimento, mas ela tá bem mais espelhada. Você consegue entender que ela tá bem quase meio-dia aqui, ó, uma iluminação bem meio-dia aqui, dando bastante qualidade de informação, de claridade para a cena. Olha de noite. Eu acho muito legal essas cenas à noite, que, olha, as vegetações elas não ficam bem evidentes, elas ficam bem escuras, dando essa silhueta aí de noite. Muito legal. Então, ó, como ele trabalhou a grama, as iluminações aqui, ó, tá vendo? Uma iluminação mais quente, ela meio que estoura onde está bastante forte no fundo. Então, sempre quando começo um projeto, eu vou analisar as referências, e não no sentido de copiar a referência de tal escritório, ou copiar o projeto de tal, mas sim você se inspirar nessas referências para você aplicar no seu projeto, mas no sentido de conceituação de cena. Se ela é uma cena de noite ou se ela é uma cena de dia, tá vendo? Tem diferença entre uma cena e outra. Aqui você consegue perceber que o que está evidente é a iluminação do sol, não tem nenhuma outra luz fazendo a intervenção nessa imagem. Então só a iluminação solar já deixa o seu projeto totalmente mais claro. E olha como a sombra é muito evidente, ó, ela fica escura, não fica aquela sombra estourando, fica mais clara, ela fica escura, representa bem, ela pega aqui, ó, ela fica bem mais escura do que se você pegasse e colocasse uma outra iluminação ali, para não ficar, mas ficou escura aqui, eu vou colocar uma iluminação. Não, deixa a cena do jeito que tá, que ela vai representar muito mais a realidade nessas sombras. Então, olha, vamos comparar uma cena de noite. Tá vendo aqui? O que tá evidente aqui são iluminações da casa. Mas aqui você consegue ver, ó, que esse fim de tarde, deixando as vegetações mais escuras, isso traz riqueza também para sua cena. Então vamos pegar uma outra cena aqui. Olha isso daqui, ó. Tá vendo? É sempre a iluminação predominante que vai se destacar na sua imagem quando você for renderizar. Então aqui é uma cena de praticamente totalmente dia, ó. Então ela tem o sol vindo daqui, fazendo a sombra da casa. Olha a vegetação. Isso são imagens reais que depois, quando você for aplicar no seu projeto lá, quando você for renderizar, vai ficar muito evidente. E vamos pegar aqui uma outra cena. Então esse é só um dos escritórios. Então esses são um dos escritórios, um dos sites que eu sigo, que é, deixa eu pegar aqui para vocês, que é Brasil Arquitetos. Tem vários, eu separei vários para vocês aqui, ó. Tem esse daqui que trabalha mais com o interior, e a gente observar o interior também é fundamental, não é simplesmente você renderizar uma imagem do interior sem entender os princípios, os fundamentos aí de um ambiente com uma câmera fotográfica. Então isso aqui trabalha com bastante interior. Vamos lá analisar uma cena aí. Olha essa cena aqui, ó, que legal. Você consegue entender aqui que não tem nenhuma iluminação acesa. Por mais que a cena, que o ambiente tenha todo esse trilho de iluminação,
nenhuma luz está acesa. Então o que está evidenciando mais essa cena? Totalmente a iluminação de fora, totalmente a luz do sol que está entrando na cena ali e dando toda essa claridade. Mas você consegue perceber que tem lugares que fica sombra, ó. Tá vendo isso daqui? Mas aqui tem uma iluminação deixou bem evidente a iluminação de fora, a iluminação solar, que a iluminação do sol é muito potente do que qualquer outra iluminação. Você não vai conseguir ganhar uma iluminação do sol colocando um spot, algum tipo de iluminação aí que vai comparar. Se você ligar uma iluminação ali, ele nem vai chegar perto de uma iluminação que é uma iluminação natural. Vamos analisar mais algumas cenas aqui. Olha isso daqui que legal, tá vendo? A primeira impressão que vem aqui na janela, então ele tem uma baita janelona, que essa iluminação está entrando direto, fazendo uma sombra, e onde que está mais evidente a iluminação, os móveis fica bem claro. Você consegue entender que tem ainda, não é uma iluminação totalmente clara, que não é iluminação totalmente clara, e isso faz total diferença quando você está renderizando uma cena interna. Tem pessoas que fazem assim com uma iluminação e colocam para dar claridade na cena. Se você conseguir controlar a cena com só a iluminação solar do seu projeto, do renderizador, lá dentro do Lumion no dia 31 eu vou mostrar para vocês como que a gente vai renderizar um projeto ele externo, pegando todos esses fundamentos que a gente está analisando aí nessa parte de referência e aplicar isso no nosso render. Então aqui você consegue perceber, vamos pegar mais uma cena aqui, uma cena um pouco mais, olha que legal. Então isso fica muito evidente que tem uma luz principal, sempre é a luz principal quando uma cena, um ambiente interno foi fotografado, ele sempre utiliza a própria iluminação do sol para fazer esse efeito aqui, ó, de bem deixar a cena mais clara, dando muito mais fundamento aí para a cena. Vamos pegar aqui uma outra cena. Esse escritório é um escritório que trabalha bastante com o interior, então a gente analisando o interior, ó, você consegue perceber que tá vindo uma iluminação aqui de fora, você consegue perceber que ele bate aqui a iluminação solar, ó, a iluminação, e aqui faz sombra nos objetos, ó. Você consegue ver que ele projeta uma sombra, então não é totalmente claro. Vou pegar mais um ângulo, olha que legal. E depois a gente vai falar também sobre os blocos. Olha a qualidade desse, eu sei que isso aqui é a imagem real, mas considerando que isso aqui fosse um bloco 3D, então olha a qualidade da textura, o couro, o reflexo do couro aqui, ó, a madeira totalmente, ó, sem emenda, isso aqui é rico em detalhe. Então esses pontos que você tem que observar e colocar na prática depois nos seus projetos. Vamos pegar mais uma cena? Olha isso daqui, olha que legal isso. Você percebe que essa iluminação vem total de fora. E eles fazem cena de noite também, olha aqui. Só que o que permanece aqui? Uma iluminação vindo de cima. Então essa iluminação vindo de cima, você consegue ver que a sombra projetada no chão aqui, ó, é desse objeto aqui, por exemplo, dessa mesa de centro. Então ele faz uma sombra no chão e a iluminação está vindo de cima. E lá no fundo, aquele HDR lá, fim de tarde, bem quase noite, bem mais escuro. Então você já consegue perceber que a luz principal dessa cena é uma iluminação totalmente dos spots. Então olha a diferença de uma cena de dia com uma cena de noite. Então, ó como uma luz de LED ela não consegue trazer esse aspecto de claridade do que uma iluminação artificial. Ó, real e artificial. Tem muita diferença. Então eu vejo muito renderização que eles querem tentar chegar nesse aspecto com spot e não funciona assim. Porque a iluminação solar, ó, ela tem muito mais poder aí de força, de claridade do que uma iluminação em spot, ó. O spot ele é bem direcional, então você não consegue chegar num aspecto assim utilizando o spot. Então eu vejo muitos projetos que usam os spots tentando representar o sol e não dá muito certo. Então esse escritório, para quem quer seguir aí, é uma baita referência, ó. Switch Architects, tem vários projetos que você pode usar como referência aí nas suas maquetes. Esse escritório aqui.
E vamos pegar um outro aqui. Eu separei bastante, tá, galera? Esse escritório aqui para você analisar mais sobre design de móveis, para você analisar como que se comporta a textura do móvel, ó. Tá vendo? Aqui ele tem um móvel, o acabamento do móvel, o chanfro aqui, ó. Então esse escritório é focado mais em mobiliário. Então se você quiser só representar mobiliário, então é uma boa referência para você seguir, ó. Você que quer produzir mobiliário, então tem esse aqui, vai se focar em mobiliário. Eles têm alguns projetos, mas o foco principal é no mobiliário. Então tem vários aqui que você pode usar como referência. Vou pegar um outro aqui que fala sobre esse daqui, o estúdio MK27. É um baita de um escritório também que trabalha aí com uns projetos muito bons para você pegar como referência. Olha essa cena aqui já. Ó, você consegue perceber já. A luz predominante aqui é a luz dos spots. E tá uma cena um pouquinho mais escura, não tá uma cena que o sol tá predominante. Então você consegue perceber que aqui foi um spot, aqui é outro spot de iluminação. Então a luz principal está vindo dos spots. E esse tipo de análise é para você ter conhecimento. Depois que você consegue chegar numa qualidade, entendendo cada situação de cada imagem, se ela é uma cena mais noturna, se ela é uma cena diurna, você já consegue entender que tem pessoas que ainda não entendem que uma iluminação de dia, o principal é a iluminação solar, a iluminação que vem do sol, a iluminação natural. E uma cena mais à noite é uma iluminação dos spots. Então, e nunca deixar você fazer uma cena interna e utilizar os spots para clarear com uma cena global. Você nunca vai chegar no nível. Então, as bases principais, voltando para quem aí acho que entrou agora aí para o treinamento. Então, hoje a gente está abordando as referências, as nossas texturas e os nossos blocos 3D. Estou falando bastante aí sobre as referências, os escritórios e sites que eu uso como referência. Todos os dias eu entro para dar uma olhada, que são esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Então o estúdio MK27 é um estúdio aí que todo dia eu dou uma olhada, tendo sempre novidade e comparar relacionado à referência. Então isso aqui é uma cena real, é um ambiente real, você consegue perceber que tem a iluminação do sol, comportamento da sombra, olha a textura desse sofá, olha isso aqui, esse ninho aqui, tá vendo? São ricos em informações. Então são sites que eu entro diariamente para usar como referências. Tem um monte de projeto, olha isso aqui. Vou pegar uma cena um pouquinho mais. Olha que legal, eu já consigo observar que aqui, ó, uma iluminação HDR mais fim de tarde, aqui tá predominante aqui. É só a iluminação aqui, por mais que isso aqui seja um render, a gente consegue observar essa diferença. Então vamos pegar uma cena real, como a de nossa referência, a gente está falando de referências reais, então olha que legal. Então a gente consegue perceber que a iluminação principal dessa cena é a iluminação natural. Só com a iluminação natural sua cena já vai ficar muito próxima da realidade, você conseguir entender e colocar no seu render, colocar na prática, você entender esse tipo de iluminação. E não só a iluminação, né? A textura vai influenciar, o acabamento, a modulação, a arquitetura envolvido, isso é muito importante, representar projetos de arquitetura. Se tiver uma arquitetura envolvida, fica muito mais, você passa muito mais informação na cena. A modelagem, olha a grama modelada, as vegetações, então isso que é importante. Vou pegar mais uma cena aqui, olha essa cena aqui, olha que projeto top. Então olha que legal, o posicionamento da câmera, tá vendo? Sempre no esquadro, as paredes sempre no esquadro, ponto de fuga, nunca fugir. Tem pessoas que fazem um ângulo mais de cima, assim fica meio que a parede totalmente torta e ninguém consegue entender. Então, para quem tem um olho totalmente mais focado no olho clínico, você consegue perceber na hora que a parede ela tá no esquadro. Isso são informações que você tem que observar nas suas cenas. Olha isso daqui,
Por mais que você tenha a posição do ângulo, mas olha que tá tudo no esquadro. Esse ângulo tá 90 graus com esse ângulo. Então isso daqui que vai deixar a sua imagem bem mais real, mais próxima aí de uma qualidade mais comercial. E olha a textura, olha isso aqui, ó, textura. Uma textura que você consegue observar, por mais que seja uma imagem real. Como eu já falei, aqui a nossa análise é uma análise de um projeto real. A gente vai chegar depois nas referências de renderização. Eu consigo observar muito a diferença entre uma imagem real e uma imagem renderizada. Por mais que tenha render, você consegue chegar muito próximo da realidade, ainda sempre deixa alguma coisinha ou outra passar. Para você consegue observar que aquilo ali é um render ou que aquilo ali é uma imagem real. Então aqui nesse dia 27 a gente está analisando referências reais e referências renderizadas. Olha isso daqui, que legal, cara. Tá vendo que ele dividiu a imagem, a parte da piscina ele deixou num plano e a parte da casa como se fosse metade aqui da imagem. Então aqui você consegue ver que é um fim de tarde, que está predominante é lá aquela iluminação entrando na cena, mas o predominante é essa iluminação aqui e dá esse efeito de fim de tarde que é maravilhoso, a vegetação bem contra a luz, ela fica tudo escura, isso é demais. Vou pegar mais uma cena aqui, olha esse legal, isso aqui é um render, então você consegue analisar o render. Mas tá vendo que a iluminação natural, o principal é a iluminação natural, que trabalha bem com a vegetação. Então esse é um outro escritório que eu uso como referências. Tem mais uma porrada aqui que eu separei para vocês. Tem esses itens aqui, ó, que eles trabalham com mais interior também, mais um pouco mais aí com mobiliário. Vamos pegar um outro aqui. Esse Bernard aqui também tem uma referência muito boa para você colocar nos seus projetos, usar como referência, mas não, como eu já comentei, você buscar uma imagem como referência não é você copiar o projeto de tal arquiteto. Então você usa como inspiração para você usar no sentido de você conseguir identificar se essa iluminação ela tá mais forte, se ela tá mais escura, se é uma iluminação interna, se é um fim de tarde. Aqui ele deixou quase predominante ali quase um quadro aqui, essa iluminação, esse céu, olha que lindo isso. Então esse aqui é um outro escritório também que você pode seguir aí, que eu uso nas minhas referências, que é o Bernardes Arquiteto. Vamos pegar um outro aqui. Lumini também é uma boa referência aí para você usar como referência de interior. Então olha que legal isso. Olha a cena, tá vendo? O predominante aqui é a iluminação natural. O que está fazendo total diferença é a iluminação natural. Não tem nenhuma outra luz. Por mais que ele tenha uma abajur aqui, não tenha esse pendente, mas o que está predominando aqui nessa cena é a iluminação natural. Então esse aqui é outro. Esse AMZ Arquitetos também, olha que legal. Para quem gosta aí de referências interiores, eles trabalham bastante com madeira. E quer ver? Deixa eu pegar uma cena que eu gosto aqui desse escritório. Essa casa aqui, ó. Esse projeto é muito top, esse projeto. Então você consegue observar, ó, a iluminação natural entrando aqui na cena. Por mais que aqui, olha aqui bem no fundo, bem aqui embaixo nesse móvel, ó, nessa mesa de centro, a sombra, olha a sombra da cadeira. Isso é deixar rico o seu projeto. Vou pegar uma outra aqui. Olha isso aqui. Você consegue perceber que a cena tá bem clara, a iluminação branca ali do sol, usando a iluminação do sol. Olha que legal. Então aqui onde o sol não tem tanta claridade, fica bem sombra. Então esse é um outro escritório para você seguir. Então tem vários, ó, separei vários aqui, ó. Então pessoal, quem quiser seguir, esse é o Instagram desse escritório. Eles trabalham aí com tanto as imagens internas como as imagens externas para você usar como referência. Vamos pegar um outro aqui. Esse da casa, muito legal também. Focado um pouco mais para quem trabalha muito aí com designs interiores, focado bem no mobiliário, ó.
bem no interior mesmo. Vamos pegar esse outro aqui. Esse Hus Arquitetos também é muito legal, tem umas... Olha que legal, vamos analisar uma imagem deles aqui. Esse projeto deles aqui é muito top. Este aqui, vamos ver se a gente consegue identificar ele aqui. Olha essa cena que legal. Você consegue perceber que a cena tá totalmente aqui, é uma fim de tarde. Olha o reflexo da água, tem lugares que faz sombra, tem lugares que tá bem mais claro. Olha a textura desse deck. Tudo que você hoje, agora, a partir de agora, comece a analisar. Comece a tentar perceber como que se comporta a iluminação, como que está se comportando a textura. Comece a observar as imagens reais, que para você depois aplicar nos seus projetos, você vai falar, pô, a iluminação tem que ser mais assim, porque a realidade se comporta assim. Ah, esse deck ele tá tem uns que tem mais relevo, como que eu posso produzir esse deck? Então você começa a olhar como referência no sentido de você aplicar a qualidade nos materiais. E não seja aquela pessoa que vai copiar o projeto de outro e tal, mas tente identificar a essência da imagem. Isso que eu quero mostrar para vocês. Esse projeto aqui, ó, que saiu no Arcdale também, ó. Esse projeto é sensacional, muito legal. Olha essa cena aqui, que bonito isso, você vê o sol entrando aqui, ó, a sombra da casa, a textura, olha o cimento que ele fez, muito legal mesmo. Então galera, olha aqui outra cena. Lembrando então pessoal que hoje é o meu dia 27. Hoje no dia 27 a gente está abordando as referências. A gente já vai começar a abordar as texturas e depois os blocos 3D. Só vou passar um pouquinho mais rápido sobre as referências para vocês pesquisarem depois e olharem com mais calma aí cada escritório. Então esse é mais um. Depois tem outro, tem o do próprio site do Arcdale, é muito legal porque eles têm informação, são projetos ricos lá de informação e são projetos reais, a maioria é projetos reais que você consegue analisar, ó, tá vendo? Então eu aconselho você entrar tanto no site como no Instagram, que você vai ter vários projetos como referências. Tem outros aqui, ó, vamos pegar um outro aqui, o ArcoWeb também publica diariamente projetos de arquitetura, reposta um projeto de arquitetura de outros escritórios. E falando um pouco de referências de render, a gente já partiu para referências de render. Eu também analiso referência de outros pessoal que fazem renderização. Eu não só uso referências reais, como também utilizo referências de renderização, pessoas que trabalham com render. Então tem vários estúdios e eles trabalham com renderização, e eu também uso como tanta referência no sentido de qualidade, o posicionamento da câmera. Eles já conseguem entender que o conceito da iluminação, que sempre uma iluminação principal e a outra iluminação artificial, ela só dá um aspecto ali de complemento da cena. Então se você pegar uma outra cena deles aqui, ó desse estúdio, você consegue entender que a iluminação principal é sempre uma iluminação solar, uma iluminação natural. Então olha que legal. E olha a iluminação natural como a iluminação noturna. Deixa eu pegar outra imagem deles aqui. Essa daqui. Olha, então aqui o que está predominando é um pouco da iluminação natural, mas é bem fim de tarde. E ainda aqui o projeto está bem mais claro. Eu, na minha opinião, deixaria um pouco mais escuro essa parede aqui para representar bem sombra aqui, porque parece que está tudo em plano só. Por mais que esteja a iluminação vindo do fundo, eu acredito que se ele deixasse um pouquinho mais escuro aqui, um pouquinho mais escura essa parede, ia dar diferença de tonalidade, porque parece estar um plano só, a mesma cor. Mas então, são escritórios que trabalham com um nível de qualidade muito alto. Olha a qualidade desse 3D. Isso aqui é um 3D. Então ele já consegue entender, ele já consegue aplicar na imagem que a iluminação, ela tá partindo dali, ó, daquela janelona ali, ó. Então a iluminação inteira tá vindo a partir daquele janelão. Não tem nenhuma outra iluminação fazendo aí a composição da cena. Aqui já é um fim de tarde que ele usou ali a iluminação ali se não me engano é uma iluminação tubular ali. Colocou uma pedra aqui, olha isso, para representar bem a qualidade do 3D.
Vocês conseguem perceber que tá bem amarela a cena, tá uma iluminação bem fim de tarde? É legal, eu gostei dessa florzinha aqui meio que morrendo aqui. Olha a qualidade das texturas. Você consegue perceber o cimento? Você consegue perceber que aqui a textura da madeira, ó, elas têm os veios aqui, olha, as falhas da madeira. Isso deixa o seu projeto rico de informação. Ó, aqui uma iluminação mais interna, mais sol, um banheiro. Então são escritórios que eu entro, são estúdios, não são escritórios, são estúdios que eu entro e começo a analisar também, não só a parte de referência de uma imagem, mas tentar chegar mais próximo da realidade, começar a observar como que eles trabalham as texturas. Olha a textura, tá vendo? Tudo tem uma textura. Para você representar a realidade, tem que trabalhar com texturas reais, no sentido de qualidade bem mais próximo da realidade, com alta resolução a texturas, não é simplesmente qualquer textura. Você clica aqui no Google, vou te dar um exemplo. Você quer pegar uma textura, você entra aqui no Google e coloca textura madeira. Cara, eu não tô falando isso porque é errado. Eu já fiz isso e ao longo de 8 anos que eu trabalho com renderização, eu comecei a observar que nem sempre o que você procura aqui diretamente no Google são materiais de qualidade, texturas de qualidade. Então, se você colocar aqui texturas de cimento, vai ter vários de cimento. E muitas pessoas trabalham assim. Clico aqui no Google e pesquiso o cimento. Beleza, aqui vai vir uma textura de cimento para você. Mas se você fazer download dessa imagem e analisar ela a fundo, deixa eu pegar aqui para você ver. Ó, abrir a textura de cimento e vir aqui em propriedades, a qualidade da imagem, ó, é muito baixa, tá vendo? É muito baixa. Então a gente precisa trabalhar com imagens muito maiores. E olha, se dá zoom, tá vendo que ele já fica tudo, falha tudo? Então isso que não deixa o seu projeto real. Por mais que você olhe assim de relance ali no Google, nossa, essa textura de cimento tá legal, vou colocar essa aqui, fica legal. Mas quando você coloca no render, ela estoura, ela fica muito falsa. Ela não é que fica falsa, ela distorce tudo, o pixels da imagem. Deixa eu pegar uma, deixa eu... Então, voltando aqui para nossas referências de render, esse é um dos estúdios que eu analiso, tem vários. Vamos ver, tem esse daqui também, que muito legal, ele reposta projetos de outros estúdios, mas olha a qualidade. Você consegue entender que aqui, ó, a iluminação predominante é aqui essa parte interna, que aqui olha o que eu falei para vocês quando a gente estava analisando as vegetações das fotografias reais, que o que está predominante aqui, ó, fica mais escura a vegetação porque está contra a luz, está bem fim de tarde, ele até colocou uma lua aqui para representar, ó, você consegue entender. Esse daqui é do nosso querido amigo Ander Alencar, do Oficina 3D, esse render, esse escritório, esse estúdio aqui, ele repostou o render dele, que ele fez um canyon, o cara é sensacional, dá os créditos para ele aí, ele consegue identificar a sombra, e sem contar a qualidade dos blocos, tá vendo? Isso aqui é uma rocha em 3D, se você pegar aqui, ó, tá vendo? É um projeto que você coloca em 3D, olha, os polígonos, tudo. Então, muito legal também esse escritório, já vou mostrar para vocês mais e mais estúdios aí. Vamos pegar uma outra referência, olha que legal. Você entender que sempre tem que ter uma iluminação predominante ou natural, ou você trabalha só com artificial. Nunca deixe uma cena, um render seu usando a iluminação, tá de dia e está cheia de iluminação, spot. Eu já trabalhei assim, não é que eu tô falando que é errado, eu já trabalhei e comecei a perceber que não fica próximo da realidade, porque o que você tem que entender é que a iluminação ela é muito potente, a iluminação do sol, ela já ganha toda a iluminação dentro da cena, então isso é muito importante. Vamos pegar uma outra cena, isso aqui são todos renders, galera, por mais que pareça muito real, são renders. Olha outro aqui do Ander, que é a cabana dele, famosa cabana. Vamos pegar um outro aqui. Então você consegue perceber que olha a qualidade dos blocos, olha a qualidade da iluminação, olha a qualidade das texturas. Tudo isso vai influenciar muito na renderização final. Olha a qualidade desses blocos. Ó, por mais que aqui a madeira ela não está acompanhando aqui, ó, mas olha, parece até as ferpinhas do sofá, isso é demais.
Então esse nível de qualidade que a gente tem que chegar próximo da realidade. Ó, uma cena aqui, ó. Então eu uso também estúdios que trabalham com renderização como referências, porque ainda motiva a gente fazer 3D, e sem contar que você acaba usando como inspiração também. Olha essa cama, tá vendo? São blocos muito bons que deixam o seu projeto riquíssimo de qualidade. E isso aqui agrada o olho do cliente, agrada o olho de quem você for apresentar, como se estivesse dentro da cena. Então, ó, imagina você mostrar um render assim para o seu cliente. Então, isso é legal, isso que agrada os olhos dos clientes. Olha, como uma iluminação natural, totalmente, ó, sempre esse conceito, sempre uma iluminação e sempre as outras iluminações em paralelo ali, fazendo só um detalhe da cena. Então, esse é outro estúdio para quem quiser seguir aí, ó. Esse perfil aqui, ele reposta renders de outras pessoas, mas são muito legal também para você usar como referência. Vamos pegar um outro aqui. Alofrandes. Esse aqui também é um outro que eu acompanho, que sempre posta renderização, e são todos renders que você fica, caraca, como que os caras conseguem fazer um render desse? E consegue, galera, ó, olha isso aqui. Tá vendo o reflexo? Olha a qualidade da vegetação, olha a qualidade do sistema aqui de reflexão. Isso que deixa rico a sua cena. Então esse aqui é um outro também para você seguir. Tá aqui o nome, ó. Alofrandes. Então esse daqui também é um outro então para você seguir. Vamos pegar mais um. Esse design também aqui é muito legal. Olha, ele trabalha também com repostagem de renderização. Se for analisar uma cena deles, uma iluminação artificial, olha aqui, iluminação artificial, mas também tem uma iluminação entrando aqui, ó, tá vendo? Então, observar bastante. São todos esses tipos de referências que às vezes eu entro, dou uma olhada, diariamente estou entrando aqui, dando uma olhada. E a respeito dos renderizadores, cada um trabalha com um tipo de renderizadores. Eu já vi render de altíssima qualidade usando Lumion, já vi render de altíssima qualidade usando Corona. Então, às vezes o programa tem uma coisinha ou outra de diferenciação. V-Ray também são ótimos renderizadores, mas eu acho que o programa em si não influencia na parte desse conceito de cena. Você entender que tem uma iluminação, você entender que sim, trabalha só com um tipo de iluminação e aceitar essa iluminação, se ela é uma iluminação principal, se ela é uma iluminação artificial, adote essa iluminação. Eu acredito que se for fazer uma cena de dia, o que vai predominar o dia é a iluminação solar, então sempre o sol vai sempre estar mais evidente, uma iluminação totalmente limpa, sem nada de efeitos aqui, sem aqueles efeitos que fica aqui, tudo defeituoso na sua cena, fica tudo escuro. Então a gente tem que entender essa conceituação. Olha que legal que ele fez, ó. Sistema de 2000K, 2700, 3000K, 3500, 4000. Sistema de luz mais quente, luz mais frias, mais amarelas, 3000K. Então, galera, para vocês entenderem que renderização não é só simplesmente jogar um montinho de blocos ali, apertar o render e o render tá pronto. Não é isso bem assim que funciona. Você tem que entender como que se comporta a sua cena. Você tem que entender que por trás de uma cena ela tem uma textura, ela tem uns blocos que você tem que usar de qualidade, tudo isso influencia. Esse aqui é um outro escritório também, que também eu entro para dar uma olhada. Olha esse aqui, ó, foi feito no Corona esse render. Olha a qualidade aqui, ó, da poça d'água. Então tudo isso começa a observar. O enquadramento da cena, também que as paredes estão tudo 90 graus certinho. Vou pegar um outro aqui. O enquadramento da cena também é muito importante, ó. Tá vendo que aqui não tem uma ponte de... Ele não pegou a cena e colocou de lado, nada. Ele só apenas enquadrou em 90 graus a cena, centralizou a janela ali, colocou tudo enquadrado, tudo enquadrou a cena em si. E usou o aspecto da iluminação. A iluminação, ele usou a iluminação natural. Por mais que tenha essas iluminações aqui, o que está predominante aqui é essa iluminação. Isso que
eu vou sempre ser repetido, eu vou repetir falar isso, sempre vou falar, mas tem que entender que eu já vi muito render, o pessoal fala, pô, eu não sei, eu não tô errando, meu render tá bom, mas pô, você vai analisar o render, ele acende os spots, acende tudo, e a iluminação principal tá vindo dos spots e não está vindo de uma janela gigante que tá do lado, entrando claridade. Então esses pontos, olha aqui, pega mais uma cena aqui pra gente analisar. Pega uma cena mais de noite. Olha essa cena de noite. Olha isso. Você consegue entender, ó, que tá bem noite, tem a iluminação do poste aqui, ó. Iluminação do poste. As casinhas lá acesas, ó. Olha isso, que legal. Então você consegue entender. Olha isso, que legal. Uma imagem de drone. Então isso são referências. Esse aqui é o escritório do André Alencar. Esse é o Oficina 3D. É um dos principais estúdios que eu comecei a seguir no sentido de referência, ó. Eu usei como referência. Então ele trabalha com os blocos muito reais, ó. Sistema de iluminação natural. Então as cenas são muito boas, olha. Olha o conceito de sempre predominância da iluminação que vem de fora. Olha a piscina, que legal. Então, galera, tudo isso para você começar do jeito correto. Antes de você começar a modelar, antes de você começar a renderizar, comece a salvar, faça uma pasta no seu computador e comece a buscar imagens fotográficas reais. Imagens, ó, você pegar um escritório assim e começar a salvar, mas começar a entender como que se comporta a iluminação, como que a textura que está aplicada nesse material está se comportando, tudo isso comece a observar. Ó, vou abrir uma cena aqui, isso aqui é uma imagem real. Olha, você consegue observar que aqui tem uma textura de madeira na vertical, aqui tem uma outra na transversal. Tudo isso, olha o cimento lá no fundo, a qualidade do cimento. Então isso tudo vai agregar muito mais valor aí na sua base, que é a parte principal que eu adoto aí em referências. Então, galera, se você que ficou até agora comigo aqui nessa extensa aula, te passei o máximo de conteúdo referente a referências, que eu acredito que essa base é fundamental, você trabalhar com referências de qualidade, você entender como que funciona uma referência. Então essa é uma base que eu adoto nos meus projetos que fazem toda a diferença. Que eu já começava a renderizar sem analisar as texturas, sem analisar os blocos, e eu consegui perceber que o avanço que eu tive nas minhas imagens, quando você coloca texturas de qualidade, e eu pude perceber que quando eu trabalho com esses 3 pontos, quando eu analiso uma referência, entendi como funciona uma referência de uma cena diurna, de uma cena noturna, e junto a isso, entender como as texturas se comportam, que a textura de madeira vai ter um aspecto, a textura de cimento já são outro, e você buscar esse tipo de textura, eu acredito que a sua renderização ela vai ter outro nível de renderização. Você não vai estar mais no nível, você vai passar esse nível e vai estar aí se destacando no mercado e apresentando uma imagem muito de qualidade aí para os seus clientes. Então não comece a renderizar sem ter essa base. Eu quero agradecer muito você por estar aqui, quero agradecer demais você por estar aqui comigo, você que ficou até o final, beleza? Muito obrigado.